Diz assim a palavra de Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia. Rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nessa manhã, pedimos, Senhor, a teu direcionamento, assim como já temos seguido durante todo esse culto, Pai, que o teu Espírito Santo venha nos guiar durante a meditação sobre a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor nos dê entendimento e graça para compreender e possamos, a partir de então, viver de acordo com a tua santa mensagem. Que possamos viver de acordo e conforme Cristo o fez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu queria refletir com os irmãos sobre o lugar do homem diante de Deus. E a partir desses dois relatos, dessas duas histórias que nós lemos. Começando dizendo sobre o aspecto da cidade onde Jesus parte. Os irmãos sabem, lendo a exposição de todo o capítulo 7, Jesus está passando em diversos lugares e agora ele chega, ele vai até as terras de Tiro, ali na região próxima a Sidom, e essa é uma região muito citada já no Antigo Testamento. A gente tem a informação de que, por muito tempo, os povos que ali viviam eram inimigos do povo de Deus, eram inimigos de Israel. E, inclusive, recebem profecias muito duras no Antigo Testamento, citando destruições que aconteceriam e coisas do tipo. E é neste lugar que, quando Jesus passava, as Escrituras dizem que ele não queria ser visto. Ele queria se ocultar. O texto, inclusive, nos diz que ele tem casa, queria que ninguém o soubesse. Mas que uma mulher que havia ouvido falar que ele estava na região, estava lá e estava querendo chamar a atenção de Jesus. E o texto nos descreve que essa mulher tinha um grande problema em sua casa. O texto fala que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. É uma situação até difícil da gente imaginar tal qual ela passava com uma criança nessa situação. E o texto, no seu desenrolar, vai nos mostrar que, num primeiro momento, essa mulher não recebe essa atenção que ela esperava, talvez, receber de Cristo Jesus. Tanto pelo silêncio, a gente tem também a referência desse texto em Mateus, que fala que, quando ela chega, a primeira reação de Jesus é não responder nada, e inclusive os seus discípulos estavam afastando a mulher, falando: Mestre, despede-a, ela está nos importunando. Então a gente pode dizer que, logo de cara, essa mulher tem vários problemas. Ela é de uma região
que historicamente é de um povo que é inimigo do povo de Deus, certo? Então, os judeus já não tinham uma amizade com o povo daquela região. Cristo, aparentemente, não queria responder, e os discípulos também não queriam que ela estivesse por perto. Tudo meio que pesava contra a presença daquela mulher ali. Só que a reação dessa mulher é algo muito importante da gente entender, ver e até se espelhar, né? Ver com atenção isso. Porque o texto fala no verso 23, assim, 23 não, desculpa, 25. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Se logo de cara ela encontrou já só dificuldades, né, no acesso dela para com Cristo, a gente tem que ter ouvido falar dele, do que ele fazia e ao seu respeito, fez com que a primeira reação dela, mesmo diante desse cenário, fosse se prostrar. E eu creio, meus irmãos, que isso já ensina algo para nós. Né? Nós vimos na igreja, Com frequência ou não, mas estamos na igreja hoje, nós temos que nos espelhar nesse ponto, nessa adoração que essa mulher fez nesse momento diante de Deus. Porque uma reação que nós devemos ter, e como foi citado aqui logo no começo, né, os primeiros versos que foram citados hoje aqui durante o culto, a própria Escritura nos convida a adorar a Deus. a própria Escritura O tempo todo nos lembre, vinde, adoremos, cantemos ao Senhor, louvemos, engrandecemos o seu nome. E isso é uma coisa que tem que estar sempre em nossos corações. Por quê? Porque nós sabemos que é natural que diante de qualquer problema, a gente perca o foco, muitas vezes. A gente vem para a casa de Deus para adorar ao Senhor, mas diante de... E aqui eu vou dar só exemplos, tá? Não tenho nada a reclamar, mas é bem comum que de repente há uma música que é repetida demais, a gente, chega dessa música. Ou uma música que a gente não gosta muito de ouvir, e a gente impeça a nossa adoração completa ao Senhor por causa de detalhes, de repente, circunstanciais, que a gente não está gostando. O irmão hoje não me cumprimentou, e aí você já não adora a Deus direito, sendo que esse é um convite do próprio Deus para nós, para que nós o adoremos. A resposta dessa mulher ao encontro dela com Jesus, veja, só um encontro. Jesus ainda não tinha falado nada para ela e ela já se prostra diante dele. A gente, confrontando esse texto com o início do capítulo, né, os irmãos devem lembrar que no início do capítulo, alguns fariseus chegam de Jerusalém e encontram Jesus. E quando esses fariseus encontram Jesus, qual é a resposta deles diante de Jesus? Criticar. Já a mulher que vem de uma terra estrangeira, ela vem e se prostra. Tem uma coisa que tem que ficar também muito claro nas nossas mentes. Diante de Deus, não tem neutralidade. Ou você o adora, ou você o rejeita. Ninguém fica neutro diante de Deus. Eu estou aqui e estou só observando. Na verdade, inclusive, durante o culto, o papel de observadores é o papel que a Bíblia descreve como o papel do mundo. O mundo verão, né, as nações te adorando, né, e ficaram ali como espectadores. Nós, como filhos de Deus, o nosso dever diante do nosso Senhor é fazer o que essa mulher fez, se prostrar e adorar. Diferente dos fariseus, como eu disse, que como não há neutralidade, se você não está se prostrando diante dele, você provavelmente vai achar alguma coisa para criticar. Você vai achar algum detalhe, alguma coisa vai estar fora do padrão, né? Foi o que os fariseus fizeram, né? Não lavaram as mãos, não sentaram do jeito certo. o banco, alguma coisa, a gente sempre vai achar. E a gente vê nessa mulher que ela tinha, além, né, dessa adoração que ela dedica ao Senhor Jesus, né, de se prostrar diante de Deus, a gente sabe, né, pelo texto, que ela tem um problema muito grave. Né? Ela não estava numa situação fácil, ela tinha tudo para estar pensando no problema dela, mas ela se põe de joelhos, né? Ela se prostra diante de Deus, mas ela clama também por aquilo que ela necessitava. Ela tinha um problema muito grave.
E ela sabia onde, né, e quem poderia resolver. E ela foi atrás deste quem. Essa é, acredito que, outra grande lição para nós, né, nos nossos dias. Porque nós também, certamente, temos grandes dificuldades. E saber a quem recorrer é um ponto muito importante nas nossas vidas, né? Ela soube de quem ela necessitava. Porque, independente se Jesus fosse dar algum tipo de solução, até médica para ela sabe que é Deus quem capacitaria, né? A gente pode ter qualquer tipo de problema nos nossos dias, e é Deus quem capacita, mesmo que outras pessoas sejam usadas para solucionar os nossos problemas. E ela soube a quem recorrer, ela soube a quem procurar. Só que a resposta de Jesus, eu tenho certeza, esse é um texto que pega a gente por isso. A resposta de Jesus é um tanto dura para ela, né? O texto diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa parece uma resposta dura de se ouvir. Nos nossos dias é dura, e a gente pode pensar, será que naquele tempo era dura também, ou era algo normal? E eu posso dizer que talvez naquele tempo fosse pior, porque se hoje nós temos ainda, né, a ideia de o cachorrinho como animal doméstico, o judeu especificamente, né, o israelita daqueles tempos, não tinha esse tipo de prática. O cachorro era um animal que vivia nas ruas mesmo, só existia o vira-lata, né, não tinha o pai de pet que a gente conhece hoje. Né, eles não tinham essa relação com os animais como algumas pessoas têm hoje, né? Então, era algo duro, sim, de se receber essa mensagem. E o que a gente poderia refletir a partir disso é por que Jesus usou, então, essas palavras para ela. O que ele queria trazer à tona, trazendo essas palavras? E primeiro, e eu vou ter que lembrar novamente do início do capítulo, é claro que Jesus não estava excluindo essa mulher simplesmente por onde ela vinha, de onde ela era. Né? A gente tem, como eu disse no início do capítulo, o que foi pregado no sermão anterior, que os judeus eles lavavam as mãos antes das refeições, e diferente de nós que hoje lavamos, porque sabemos das bactérias que tem na água, e que, né, que tem na água não, tem nos lugares, né, onde tocamos, e buscamos então uma maior higiene. Na época de Cristo, os fariseus faziam isso para não se contaminar com o pecado das outras pessoas. Como se, imagina que se eu for pegar no alimento que antes um samaritano tocou, eu posso pegar o pecado dele. Ou era esse tipo de pensamento que havia, né, rodeando aquelas pessoas. E era isso que Jesus bateu de frente contra esse pensamento. Né? Não existe isso. Não é o que vem de fora que vai te tornar um pecador, mas o que está dentro do seu próprio coração. E é claro que Jesus, então, nesse momento, não estaria fazendo exatamente o oposto do que ele ensinou no início do capítulo. Então, o que ele queria dizer? Né? Qual era o grande ensinamento aqui? Uma das coisas, um dos pontos, também revela a um fator que haveria de acontecer. Né? A gente sabe que o Messias, inicialmente, veio aos judeus. E então, depois aqui, chegaria aos gentios. Então, também existe algo aí de profético, vamos dizer, até aquele momento, de algo que haveria de acontecer, né? Que depois os gentios seriam incluídos na filiação de Deus. Mas ainda há um outro ponto. Jesus estava em Tiro, numa terra estrangeira. Talvez, em toda a Escritura, o único momento em que ele saiu ali do centro, ali da parte de Israel. Então era de se esperar também que se encontrasse pessoas estrangeiras, se já em Jerusalém encontrava, mais ainda nas terras onde ele estava. Então, eu posso dizer para os irmãos que quando Jesus dá essa resposta a ela, ele esperava a reação que viria dela. Como a gente fala aqui, quando você levanta a bola para o outro cortar, seria exatamente esse o contexto. Jesus tem exatamente a resposta que ele espera da mulher cananeia. A gente vê isso pelo contexto. Quando um texto é muito difícil, é normal que a gente procure talvez pessoas mais experientes, né, e melhores que nós, mais estudadas, para explicar. E vendo um comentário de Spurgeon sobre esse texto, ele faz um comentário muito interessante. No nosso texto aqui, na resposta da mulher, tem um mais. Né? Ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos...
Só que quando o Spurgeon ele coloca o detalhe que no original, né, no texto em grego, não tem esse mais. Então, a resposta dela não é um confronto ao que Cristo respondeu, mas uma confirmação. É como se ela falasse: exatamente, Senhor. Os cachorrinhos não comem à mesa o pão. Eles já têm a parte deles, que são as migalhas. Eles já têm garantido o que eles têm. A parte deles já está garantida. Né? Eles vão receber algo. Não é o pão à mesa, mas ele tem a sua parte. E se Spurgeon pode ser citado como uma referência, eu diria que tem um pregador ainda maior que Spurgeon, né? Que talvez no seu sermão mais famoso, no Sermão do Monte, Jesus nos lembrou. Ele começa o Sermão do Monte, né, falando das bem-aventuranças. E qual é a primeira bem-aventurança que ele cita? Bem-aventurados os pobres de espírito. E por que eu entendo que esse contexto tem relação com isso daqui? Os pobres de espírito, e isso é muito importante frisar, a gente está num tempo onde as pessoas às vezes querem alargar a cabeça da agulha para ficar mais fácil do camelo passar, mas os pobres de espíritos que Jesus cita é um pobre muito pobre. Não pobre como a gente às vezes se coloca, né? Você fala, eu sou pobre, mas eu sou pobre porque eu não tenho dinheiro para fazer as viagens que eu quero, ou eu não consigo ir num restaurante todo final de semana, mas eu me alimento todo dia, eu tenho uma casa. Não, o pobre que Jesus cita nas bem-aventuranças é um necessitado extremo, aquele que nada tem. O pobre de espírito. E por que um texto vai ter a ver com o outro? Porque, infelizmente, quando a gente lê esse texto, é fato que muitas vezes a gente é confrontado de uma forma que bate contra o nosso orgulho. Mesmo que a gente tente achar que não somos orgulhosos, é verdade que se a gente ouvisse de alguém que nós somos cachorros, nós ficaríamos muito chateados, né? Tem até o meme, né, famoso. Eu não sou um cachorro, né? Tem música, né, no Brasil falando sobre isso. Cachorro? Como assim você vai me chamar de cachorro? Talvez fosse a nossa reação diante de Jesus. Ainda que a gente não respondesse, talvez a nossa reação fosse virar as costas e falar, não, eu não. Cachorro, você vai me chamar? Você está me rebaixando? Como pode? E isso é muito do nosso orgulho. Veja, se diante de homens, é verdade, somos iguais, mas nós estamos diante do próprio Cristo aqui, respondendo a ela. Era o próprio Deus falando. E diante de Deus, a nossa reação não pode ser uma reação de exaltação. De Deus, não, você está enganado sobre quem eu sou. Né? Pedro fez isso algumas vezes, né? Jesus falou, você vai me trair. Ele falou, você não me conhece, Senhor, eu vou estar com o Senhor até o fim. E o que aconteceu? Ele traiu. Ele negou a Jesus. E isso acontece em vários outros encontros. Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele, já num outro exemplo, ele se humilha diante de Deus. Né? Ele, diante da glória e da majestade de Deus, a primeira reação dele é falar, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Eu não mereço estar aqui diante do Senhor. E é a reação que a gente vê dessa mulher. Quando Jesus fala o que fala, e por mais que seja, como eu disse, era sim uma mensagem dura, o que ela põe não é algo de se exaltar. Não, eu não sou isso que você está falando. Eu sou melhor do que isso. Não. Senhor, é isso mesmo. É isso. São os cachorrinhos? São os cachorrinhos. Mas eles têm sua parte. Eles comem alguma coisa para sobreviver. Eles recebem alguma coisa. E é isso que eu quero. E eu trouxe o texto das bem-aventuranças para esse contexto, porque é isso que estava falando, Cristo falava, quando ele falava dos bem-aventurados, ou felizes são os pobres de espírito. Porque eles reconhecem que eles só têm a Cristo, que não é na força deles, que não são porque eles são boas pessoas, justos e maravilhosos, que eles serão salvos, mas que eles estão agarrados em Cristo como a única esperança. É interessante que a Escritura, ela, o tempo todo, ela mostra para a gente que só tem dois homens a quem a gente pode estar agarrado. Ou você está agarrado em Adão,
né, e no pecado dele para a condenação, ou você se agarra em Cristo firmemente para a salvação. E toda essa ideia do pobre, do necessitado, é exatamente isso. Se agarra naquele que é o único que pode nos promover a salvação. É por isso que diante de Deus, né, eu comecei falando sobre isso, que qual é o lugar do homem diante de Deus? Diante de Deus, o nosso lugar é um lugar de humilhação, de reconhecimento de quem nós somos diante deles. Diante dele fica evidenciado a nossa pequenez, os nossos pecados. E reconhecer que é só porque ele Nos alcança por graça, é que nós temos alguma coisa. Se há algo de bom em nós, é o reflexo da luz dele, né, da glória dele. Nesse aspecto, pensando até vamos dizer assim, no sistema solar, a gente estaria mais para uma lua, enquanto Deus é o sol. Todo o brilho que se vê em nós provém de Deus e não de nós mesmos. E até tem outro verso bíblico, né, muito conhecido, é quando, né, lá Paulo fala aos Filipenses: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, se humilhou, se tornando em forma de servo. E às vezes a gente olha para esse versículo e pensa: então eu já sei agora o que eu tenho que fazer. Igual Cristo, se esvaziar. E não, essa não é a resposta. Porque glória só há nele. Ele se esvaziou porque ele tem glória e tinha algo a se esvaziar. O nosso papel é tomar forma de servo. É a segunda parte. A parte de se esvaziar é só de Cristo, porque a glória só pertence a ele. E como eu falei, a resposta da mulher, então, é o que Jesus queria ouvir. A resposta dela a resposta dela, né, a Cristo, a gente vê confirmado que era o que Cristo queria falar na resposta de Cristo, quando ele diz: então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. As palavras de Jesus evidenciam que era isso mesmo que ele queria ouvir. Por causa desta palavra, como quem fala assim: era isso. Era isso que eu precisava ouvir. Por causa desta palavra, pode voltar para casa. Que o milagre já está feito, já está resolvido. Nem preciso ir lá, colocar a mão nela, está tudo certo. Pode ir lá que já deu certo. E o texto segue falando que após esse encontro com essa mulher, Jesus volta, né, para as terras de Israel, passando, né, pela região de Decápolis. E essa é uma região também muito especial, porque nos textos de Marcos, Jesus já tinha passado por essa região. Uma das 10 cidades que compunha Decápolis era Gadara, onde Jesus havia curado um endemoniado. E vocês devem lembrar que nessa região, após a cura do endemoniado, o povo daquela cidade se junta e expulsa Jesus de lá. Com medo de Jesus, eles expulsam ele. E de repente, agora Jesus volta, e o texto fala que uma multidão vai atrás dele, né? Muitas pessoas se juntam indo atrás dele. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, talvez sendo uma das outras cidades, né? Eram 10, mas ainda assim, a gente vê que já é uma recepção diferente da última vez com que ele passou. E a gente tem que lembrar, nesse caso, da misericórdia de Deus, né? Como Deus é bom. Imagina se a gente só tivesse uma oportunidade de falar com Deus, só uma oportunidade da vida, e ter que acertar, senão Deus não desse nenhuma outra oportunidade para a gente. É verdade que a gente só tem essa vida, mas nessa vida nós erramos e nós temos um Salvador ao quem nós confessamos os nossos pecados, como fizemos aqui hoje, na certeza de que Ele é perdoador, de que Ele nos dá uma nova oportunidade de andar com Ele. Que bênção que foi para esse povo, né? Jesus tinha passado por lá e mesmo tendo sido expulso da região, agora eles tinham uma nova chance e Jesus passava lá de novo. E nesse contexto, quando essa multidão cerca Jesus, a gente tem uma segunda intercessão. E eu acho isso fantástico nesse texto, porque é a segunda intercessão que a gente fala hoje, primeiro da mãe pela filha e agora dessa multidão.
E olha que interessante, ninguém está orando pelos seus problemas. Já notou isso? A mãe orava pela filha. Agora o povo vem intercedendo sobre um homem que estava enfermo, né? Um homem que era surdo e que não conseguia falar. Então, o que a gente vê sobre isso é algo que às vezes a gente talvez esqueça nas nossas orações, né? De interceder pelos nossos irmãos, pelos próximos, também apresentando a causa deles ao nosso Deus. E fazendo deles a nossa causa, né? Afinal, o que Cristo nos manda é amar o nosso próximo como a nós mesmos. O relato da mãe, inclusive o primeiro, é muito interessante, que quando Mateus descreve, ele fala que ela clama ao Senhor falando: Senhor, tem misericórdia de mim. E por mais que você fale, mas uma mãe vai levar, né, os problemas do filho como dela, a gente sabe que também não é tão realidade assim, né? Nos nossos dias a gente tem muitas mães que infelizmente não agem dessa forma sempre. Mas a gente vê ali um cuidado de alguém que leva os problemas dos nossos próximos, dos nossos irmãos, como nosso problema, né? O que a gente precisa refletir é o quanto muitas vezes um irmão que esteja desviado da fé ou alguém que esteja enfermo não impacta a nossa vida como deveria, certo? Porque quando eu chamo alguém de irmão, o relacionamento que a Bíblia está mandando eu ter com essa pessoa não pode se resumir a estender a mão a ele com um cumprimento. Tem que ser um irmão de quem eu me importo, de quem eu não consigo dormir, eu preciso parar um tempo e orar para aquele irmão que está em uma necessidade. Eu não posso descansar completamente. É claro que a gente descansa em Cristo, mas descansa após ter entregue nas mãos de Cristo e não sem tê-lo feito. Né? Se eu sei que o meu irmão está numa dificuldade, está com um problema, eu não posso não apresentar ao Senhor essa necessidade também dos nossos irmãos. Né? É isso que é a comunidade de fé, né, em Cristo Jesus. É o corpo de Cristo funcionando. Eu tenho certeza que se alguém tiver com uma dor num membro do corpo, você não fica tranquilo. Mas minha mão está boa, então meu pé doendo não tem problema. A gente se importa com o corpo como um todo. E a mesma coisa tem que ser aqui. Né? Se nós somos irmãos, como é exposto o tempo inteiro, é assim que nós devemos agir, né? Em unidade. O problema do meu irmão é meu problema. E, seguindo a isso, aquele povo clamava a Jesus que impusesse as mãos sobre ele e o curasse. E aqui nós temos uma das curas bíblicas talvez mais diferentes. O texto vai falar assim: mas ele lhes ordenou que a ninguém... desculpa, estou lendo o final. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. A gente tocou um pouco nesse ponto na escola bíblica, né, sobre como Jesus vem cumprir muitas das profecias do Antigo Testamento, e esta era uma delas, né, que ele iria curar as pessoas, que iria abrir os olhos dos cegos, os mudos falariam. Isso são profecias se cumprindo do Antigo Testamento. Mas há também um Jesus que não está preocupado em se enquadrar nas caixinhas humanas. Afinal, quando a gente tem os amigos, né, desse homem chegando e intercedendo por ele com Jesus, diante de Jesus, a gente tem uma multidão que fala: Jesus, impõe as mãos sobre ele para que ele cure. E Jesus pega, tira o homem à parte e faz um milagre completamente diferente, né, que ninguém havia imaginado ali, certamente. Né? É algo até improvável até da gente pensar. Né? E isso mostra muito sobre como Deus age. Deus, ele não está restrito aos nossos métodos. Né? Eu não consigo colocar Deus numa caixinha e falar, não, Deus, para Deus agir, ele tem que agir desse jeito. É claro que a gente tem a Escritura, que é muito importante, porque ela revela como Deus age, né? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas eu não consigo limitar o agir de Deus. Tanto é que eu tenho certeza que se a gente parar para ouvir o testemunho de cada um aqui, de como encontrou Jesus, cada um vai contar de uma maneira diferente.
Cada um vai falar que foi ouvindo uma música, outro veio numa igreja, outro ouviu em casa alguém falando. Cada um teve um encontro com Jesus diferente. Da mesma forma, são os milagres, as curas que Jesus faz. Ele age como quer e quando quer. Se um milagre, ele não precisou nem ir no lugar. No outro, ele fez todo um processo, né? Dizem que esse é o milagre talvez com mais etapas que Jesus seguiu, né? De tirar o homem, colocar o dedo no ouvido. Cada detalhezinho, né? Tem muitas etapas, mas porque Jesus faz como bem quer, exatamente para que nós não achamos que ele é refém de um método. Então, se eu for e alguém impor as mãos sobre a cabeça, aí Deus faz. Não necessariamente. Ele pode me curar em casa. Ele pode mudar a minha vida, transformar quando eu estou ouvindo uma música. Ele pode me transformar como ele bem entender. E isso é a reflexão que a gente tem no final do texto. Se a gente ler o verso 36, vai falar assim: mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como a falar os mudos. Uma coisa que a gente tem que ter também na nossa consciência: Deus faz, sim, no tempo dele e no jeito dele. E que isso, o tempo dele e o jeito dele, é o tempo perfeito. Como eu falei, colocar Deus numa caixinha, limitando, como se ele só pudesse agir se fosse agora. A gente tem muito isso, uma perspectiva um tanto liberal, até quando se fala do amor de Deus. Não, se Deus é amor, ele tem que amar isso, isso e isso. Sendo que, se ele é o Senhor soberano, a definição vem dele, não nossa. Se ele é o Senhor soberano, ele é quem sabe o tempo perfeito das coisas acontecerem, como elas deveriam acontecer. Se no primeiro relato, como eu falei, parece para a gente algo duro, é porque Jesus sabia exatamente a resposta que ele precisava da mulher e qual a reação, talvez, que aquilo tenha causado nos discípulos e que pode causar em nós hoje, a reflexão que causaria em nós sobre o nosso próprio orgulho, sobre a nossa própria posição diante de Deus. Da mesma forma, esse segundo milagre coloca na mesma maneira que é Deus o soberano sobre todas as ações e que tem um plano perfeito de restauração das nossas vidas. Eu ouvi recentemente um exemplo que eu achei muito bom, né? Eu já citei um exemplo aí do Cosmo, mas eu vou usar outro agora. Era uma analogia onde a gente sabe, né, pela ciência, que a ciência excluiu Plutão do nosso sistema solar. E a historinha, né, a fábula contava que, então, um dia, Plutão, revoltado com essa decisão, ele fala: não, eu não vou ser menos importante, eu vou tomar o lugar do Sol. E aí Plutão vai e toma o lugar do Sol. E o que acontece nesse momento? Você imaginando a órbita dos planetas, com Plutão no lugar do Sol, você tem uma esfera muito pequena e pouco massiva, que não seria suficiente para fazer com que os outros planetas girassem ao seu redor. Não tem o brilho, não tem o esplendor, não tem o tamanho, a força. Então, todo o sistema que antes girava perfeito, agora se desfaz. O mesmo acontece quando nós, em nossas vidas, tentamos tomar o lugar de Deus. Decidir por Deus e colocar Deus dentro da caixinha, da nossa caixinha. Não, ó, vem aqui, você tem que agir desse jeito se você é Deus. A mesma coisa acontece, as coisas saem de órbita, porque não é ao nosso redor que as coisas estão girando, mas ao redor do próprio Deus. É Ele quem controla e sustenta todas as coisas. É Ele que nos mantém de pé, firmes, mesmo em muitas vezes em que com problemas talvez diferentes do que as pessoas aqui sofriam, mas que muitas vezes a gente achava que não seria possível continuar, né? Uma falta de emprego, uma falta de saúde. Quantas vezes a gente já não pensou que talvez o dia de amanhã não fosse possível? E ainda assim, Deus tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, porque é nas mãos dEle que todo o universo está. A gente cantou uma música aqui há pouco, muito bonita, né? É nas mãos daquele que criou todo o universo. É por essas mãos que nós somos abraçados e sustentados todos os dias.
Ele tem o controle de tudo. Tudo que ele faz é bom e o tempo dele é perfeito. E, diante disso, eu queria só colocar, né, algumas aplicações. A gente tem um ditado popular que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Só que o texto, né, e as escrituras nos apresentam não é isso. Mas é um Deus que escreve certo e uma humanidade incapaz de ver a retidão da linha de Deus. A gente é incapaz de ver, é claro, o dia de amanhã e entender o que ele vai fazer. Mas há perfeição em tudo que ele faz. Então, diante disso, só, né, como falei, as aplicações, o nosso lugar diante desse Deus deve ser um lugar de humilhação e de servidão, de servir, entendendo e tendo e descanso nele, entendendo que ele tem o melhor para as nossas vidas, que ele sabe o dia de amanhã, ele sabe onde a nossa história vai dar, ainda que a gente não tenha essa informação, a gente não tem o spoiler, né, do filme das nossas vidas, mas Deus sabe para onde ele está guiando. Ele sabe onde exatamente essa história está indo. E se a gente não sabe das nossas vidas aqui na Terra exatamente, Deus nos revelou o que acontecerá no futuro. Talvez após as nossas vidas, talvez nas nossas vidas, com o retorno de Jesus, mas Deus nos revelou o final. E é um final bom. A gente pode ter essa esperança e esse descanso. Nós temos que ter a certeza que os irmãos tiveram aqui, no final desse relato do capítulo, feito por Marcos, que ele faz tudo plenamente e esplendidamente bem. Tudo que ele faz é muito bom. Tudo que ele sabe, por mais que nós não tenhamos entendimento completo no momento em que foi feito, haverá um dia em que entenderemos todas as coisas e saberemos o porquê delas. E mais do que isso, talvez hoje, né, estejamos como Jó, se perguntando por que Deus faz as coisas como tem feito. Mas nós saberemos que um dia, no encontro diante dele, todas as coisas ficarão muito claras. É Deus que tem o controle de tudo. É Ele quem sabe todas as coisas e todos os momentos. E que possamos então, irmãos, ter esse descanso em nossas vidas. Deus está no controle, Ele nunca soltou o leme do barco. E por mais que as ondas venham, Deus tem o melhor para as nossas vidas e a gente vai chegar num lugar melhor e se encontrar com Ele. Amém?